Sejam muito bem-vindos ao Arsenal Talks e o episódio de hoje vai ser sobre nutrição e performance física, mas antes disso, né? Vamos falar dos patrocinadores, né? Apoiadores aí do nosso podcast. Tem hoje um dos nossos apoiadores está aqui, sentado o na Desord. Nutrição, fazendo os gordinhos aí secar, né? Exato. E secando, né? Porque aqui, ó, o teu aluno aqui, o teu paciente... Fiquei sabendo já. Tá bem, hein? Né? Então, tá treinando forte. O negócio é botar pra derreter o bacon, né? Não tem essa, né? Então, quem também quer... Eu sou a frigideira que derrete seu bacon. Olha só. Ô, louco. Então, também, pra quem quer ter o resultado que o Renan tá tendo aí na nutrição... Primeiro mês e 6% de gordura, né? Graças ao Henrique e o nosso apoiador, né? Que é Performance, né? É Performance também, lá do nosso amigo Felipe. Os Felipes, Felipinho. Logo o Felipinho também vai estar aqui no nosso podcast, né? Falando né, um monte de coisa massa aí pra você aí de casa. E também nós temos o Artex. Do nosso amigo Gustavo, né? Então, quem pensa em fazer brindes personalizados final de ano, produtos de qualidade, sim. Artex Brindes, né? Que nem eu sempre digo, melhor a qualidade, investir em qualidade para dar um negócio para o nosso cliente, um brinde aí, do que querer economizar ainda você queimar a sua imagem. Né? Então nós temos que ter consciência nessa etapa aí, né? E falando da performance, a gente tá com o nosso programa Despesados, né? Que o Desord participa conosco na nutrição, a Performance participa também na parte física, e nós temos o Instituto Ventos Saber, que vem a parte mental, Desord, sabia dessa aí? Ajuda na questão psicológica no trabalho. Muito necessário, né? Muito necessário, assim, porque a gente entende, claro, a gente vai, no decorrer da nossa conversa aqui, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente entende também que o Ventos Saber, ele ajuda muito na nossa parte mental, na hora de a gente saber o que comer, como comer, né, como treinar, porque às vezes o teu cérebro ali, ou o teu corpo tá falando assim... Algumas questões ocultas que nem sabe, né? Nem sabe que existe, né? Então... Descobrindo, né? Só isso aí. E também nós temos a Arsenal, né, gente? Não vou falar da Arsenal também, né? Então, quer vender mais, aqui, quer ter um motor de vendas, né? Inclusive, tem o lançamento da nossa camisa nova no nossa loja virtual aí no e-commerce, você pode adquirir lá. E tem um cupom para quem vai fazer a primeira compra disponível no site. Só entrar lá, você vai ver. Acesse loja.arsenal.pro.br. É isso aí. Vamos começar então a nossa conversa? Que hoje eu tenho bastante dúvida aí pra tirar com o Desord. A nutrição é assim, cara. Tu chega num lugar, senta e comenta que é nutricionista. Já começa. Galera, consulta grátis. O foco da conversa. Consulta grátis. Consulta grátis, exatamente. Então, um prazer tê-lo aqui conosco, então, Henrique, né? Então, o que a gente gostaria de saber um pouco de você com hoje, a gente sabe que essa tua paixão pela nutrição, toda essa tua especialidade também no meio fitness, né? A gente gostaria de saber como que brotou esse amor pela nutrição, né? Quando surgiu. Gostaria que contasse também, apresentasse quem é o Henrique por trás do jaleco, né? Exatamente. Do nutricionista, para o pessoal, né, chegar mais próximo de você e conhecer você mais a fundo aí. Show de bola. Então, cara, na verdade, assim, eu sempre pratiquei muita atividade física. Quando eu era jovem que eu digo assim, guri mesmo, 12, 13 anos, eu gostava muito de jogar futebol. E eu era muito magro. Aí eu comecei na academia do Clube Atlântico aqui. E eu lembro até hoje minha primeira avaliação, que eu fiz junto com um amigo meu. E, eu tirei a camisa lá e fiquei meio envergonhado, assim, eu era magrinho. Só o chassi daquele... Só o chassi, eu não imaginava que era tanto, né? Aí o professor que fez a avaliação, ele comentou assim, eu lembro até hoje, 1,79 m, eu tinha 14 anos quando entrei pra musculação, né? O futebol eu jogava já. 1,79 m, só que eu tinha 59 quilos, né? Era muito magro. Aí ele olhou pra mim e falou assim, o teu amigo ali vai crescer, mas você vai fazer academia só pela saúde. Ele falou assim. E, cara, aquilo pra mim foi um negócio que serviu como uma motivação. Inclusive, eu sou um cara que... o desafio, geralmente, que me motiva. O pessoal elogiar um negócio que... Pra mim não muda muita coisa. Agora o cara falou, esse cara não vai crescer nunca. Eu falei, não, agora ele vai... Agora ele vai ver. E, daí comecei a treinar musculação, gostava muito de esporte, e chegou na hora da época da vida em cursar a faculdade, eu não queria cursar, né?
Tanto que eu reprovei, depois, até a 8ª série eu era um cara muito bom. Depois, primeiro ano, começa aquela fase que fala da que festa. piá e pomba só faz cagada, né, velho? Aí reprovei, dei um trabalhão pra caralho. Foi uma época que eu incomodei muito meus pais, né? Não vamos entrar em detalhes, eu incomodei muito. Aí, Fazeneca cada vez. Exatamente. Aí, o que aconteceu, cara? Chegou na época do vestibular, foi minha mãe que me inscreveu no vestibular, né? Eu não ia fazer vestibular algum, não. Eu não Aí vou. ela foi lá, ó, assim, tu gosta muito de atividade física, na época eu já tomava alguns suplementos, muita besteira, na época, assim, tudo que vocês imaginam de besteira e suplementação eu já utilizei, né? É que chegava naquela época lá dos anos, deve ser lá pelos anos 90. Não sou tão 2000, velho assim, não. Não, porque... Isso aí foi 2010 a 14, assim, né, cara? Mas assim, era bem precário, cara, o conhecimento. É que não tinha tanta informação como tem hoje no meio da internet, né? Na época, a gente imigrante digital, não é nativo que nem a galera que nasce, né? A geração Z aí. Mas a gente vem numa época que a gente tava descobrindo aquelas informações na época do Mir, que era a nossa... Exatamente, cara. Não tinha tanta informação que nem hoje, né? Ficava até a meia-noite pra discar a internet, entrar e ver o que era o suplemento que ajudava. Eu lembro que até minha mãe jogou fora um pote de creatina. Porque ela falou, não, eu li que isso aqui causa pedra no rim, mata e tal. Hoje creatina é usado, de criança a idoso praticamente, né? Uhum. Então, eu saí dessa época, que era muito escassa informação, pra uma época atual que é muita informação, que a gente não sabe mais quem que fala a verdade e quem fala a mentira. Inclusive, o trabalho no Instagram, né, é voltado a isso. Quem quiser me seguir lá, desord.nutri. Tô sempre postando informações sobre nutrição, atividade física, tudo mais. Mas, enfim, aí como eu gostava muito de atividade física... Minha mãe falou assim, pô, vou te inscrever no vestibular. Ela inscreveu via online, ela pegou lá, né, os meus dados, inscreveu e falou, ó, só comparece lá no sábado de manhã fazer a prova. Aí foi assim, cara, uns 3, 4 dias antes, ela conseguiu um material acho que era do filho de uma vizinha, e eu dei uma lida nesse material, né, pra não ficar tão perdido também. Sim. E ela botou primeira opção nutrição e segunda educação física. Aí quando eu nem tinha visto que ela colocou essas opções, né. Falei, mas tu escreveu lá nutrição e tal. Meu pai na época, pô, nutrição é coisa de mulher, não sei o quê. Ele ficou meio de cara, né? Aí ela falou, não, pelo fato de ser homem, nutrição só dá mulher. Justamente pelo fato de ser homem, só entrar lá vai ser um sucesso. O pessoal vai consultar com ele porque ele é um negócio diferente, né? Cara, eu entrei na facu, cara, só pra finalizar. A minha primeira prova na facu foi uma prova de embriologia, cara. Era citologia e embriologia junto às matérias. E eu era o único homem da turma e a gente fez a primeira prova e eu tirei a nota mais baixa da turma, né? Eu lembro que veio uma colega minha e falou assim, viu só, o homem é tudo relaxado, não estuda, mulheres são melhores, cara. E quis dar uma... Mano, é o que eu falei, eu sou o cara que é motivado no desafio, cara. Aí a gente fez a segunda prova, cara, eu tirei a segunda nota mais alta da turma, foi tipo 9,5, tem uma menina que tirou a mais lá. Aí elas começaram, não pode, ele colou, é mentira, não sei o quê. Aí, terceira prova, cara, eu sabia assim a matéria decorada. Depois que eu saí da prova, eu não lembrava mais de nada, mas pra fazer a prova, eu sabia cabeça pra baixo. Tava estudando até no escuro já. Aí, eu sentei na frente da professora e falei, não, agora aqui eu vou sentar na frente da professora e nós vamos competir. Aí virou uma competição saudável na minha cabeça, né? Hoje não sei se é considerado saudável isso, né? E, cara, comecei a tomar gosto por estudar, entender da área da saúde. Aí eu saí, né, do cara que era pra nota mais baixa da turma pro cara que no final da facu, às vezes até fazia trabalho e botava o nome dos colegas lá pra ajudar. Pra ajudar. Que bacana. Que massa. Então, sobre relacionada à questão da performance, né? Qual que é o impacto da alimentação aí, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente... de competição, competição amadora, quanto que isso afeta aí na jornada do pessoal, como é que eles dizem, eu vou almoçar aqui, vou ter que trabalhar, vou ter uma reunião de trabalho, apresentar uma proposta comercial, vai lá e come um xizão de meio-dia e toma uma Coca-Cola 2 litros ali antes de ir pra reunião, ou pro treino, ou coisa assim. Cara, o amador é mais difícil porque ele chama justamente de amador, né? Porque o cara não vai conseguir, ele não vive para aquilo. Ele tenta fazer o melhor possível dentro da rotina que ele vive. Por isso que é amador, ele não vai conseguir chegar na performance de um atleta profissional que vive para aquilo, que tem um buffet especial para ele, tudo mais.
Por exemplo, eu fiz um estágio, eu fiz uma especialização em nutrição no futebol. Eu fiquei lá um período no Coritiba. Cara, os jogadores desde da base, eles têm o buffet, cara, fica 2 nutri vigiando, os caras têm que passar e são obrigados a pegar a salada, 3 tipos de salada, são obrigados a pegar o arroz, o feijão, a tomar um copo de suco. Então o atleta mesmo, ele já entra numa obrigação e ele tem tempo para isso, né? Ou ele tem recurso, patrocinador. Já o amador, a gente tenta no melhor possível da vida dele, da rotina, encaixar refeições que façam sentido pro treino dele e pra necessidade calórica dele. Só que pedir, qual que é a importância? Ela é extrema, né? Ela é, assim, a alimentação, inclusive, saiu, né, uns tempos atrás, o prêmio Nobel aí de um químico, né, que falou que para saúde e rejuvenescimento ali, a alimentação e atividade física, ele vence tudo, né? Tanto que as medicações hoje, praticamente, que aumentam a expectativa de vida, principalmente a obesidade, são medicações que inibem o apetite e fazem o indivíduo ter mais facilidade em comer melhor. Nada mais que isso, não tem nada assim que eu vou tomar essa pílula aqui, é milagrosa, ela vai cumprir função de vitamina, mineral e acabou, né? A alimentação, ela é de extrema importância. Respondendo a pergunta simples e direto, ela é... Não tem como dizer assim, é 80% alimentação e 20% treino. Não, cara, é uma bicicleta, né, cara? Né? Tem duas rodas, tirou 100% de cada um, né? Tirou dali, não fica muito difícil. Né? Tem aquela frase, né, que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Tem até um livro em tem cima. O livro ele é meio sensacionalista um pouquinho, mas assim, o intestino ele é um órgão bem vida própria, assim, você tem que alimentar ele de uma maneira muito boa, literalmente alimentar, porque a gente tem uma carga de bactérias que vivem ali que necessita de uma boa alimentação, principalmente fibras. Tá? Pode. E sobre a água, né? A gente tem que... O pessoal diz, né? Agora já falando, eu garanto que isso aqui é uma dúvida também bastante do pessoal de casa, né? A gente tem que tomar uma determinada quantia de água. Até uma vez, né, falavam, cada um tem que tomar 2 litros de água por dia. Né? Essa água, eu sei que varia conforme o peso, mas você pode dar a fórmula aí para o pessoal fazer esse cálculo para ver se está tomando a água certa, né? E se a água dos alimentos também conta nessa hidratação do corpo. Pergunta muito boa, né? Na verdade, ele perguntou porque ele já aprendeu, né? Já sabe, né? Tá malandro, né? Tá malandrinho. Tá malandro. Cara, é importante a gente entender de onde saiu essa informação, cara. Ela saiu da Sociedade Americana de Nutrição, mas é uma orientação assim muito antiga e é válida até hoje. Essa questão da hidratação, o que aconteceu? Eles fizeram um posicionamento para entender qual que era a média global. Tá? Quando a gente fala em média global, cara, sempre tem o outlier, aquele cara que precisa muito e o cara que não precisa, né, que sai fora do padrão. Eles chegaram à conclusão, eles fizeram um parecer que cada indivíduo precisava em média 2 litros de líquidos por dia. Só que você ia lendo aquele parecer, você vai lendo ele, e ele vem citando que daria em média 8 copos de água por dia. Só que você não precisava tomar 8 copos de água. Isso conta também a água, a umidade que vem, por exemplo, assim, no melão, numa melancia, que é 80%, 90% praticamente água. Tudo isso vai hidratando. Então o pessoal esqueceu de ler essa continuação. E ela foi uma informação que foi difundida a 8 copos de água e nem é a água que cita. A gente fala sobre líquidos. Então, quando a gente fala sobre líquidos, o leite hidrata, suco hidrata. Até o chimarrão. Então, que dizem que chimarrão não vale. Acontece que algumas bebidas têm um pouquinho de cafeína. Que é o caso do chimarrão e café. Se for em excesso, chimarrão, café, a cafeína ela tem o efeito de depredar sódio. E sódio carrega água. Então, se eu perco sódio na urina, eu tô perdendo água ali. Mas conta também, tá? Pra gente pegar, por exemplo, idoso. Cara, idoso é chá, chimarrão. É difícil achar idoso que toma água pura. Como que eles estão vivos, né? Então, até a umidade que tem lá no arroz, que você está cozindo lá, tudo isso conta como hidratação. Por isso as pessoas falam, eu não consigo tomar água suficiente. Eu falo, cara, dificilmente, só se o indivíduo tem algum problema hipotalâmico, que ele não reconhece a questão de hidratação, pressão arterial, que é muito difícil acontecer, né? Geralmente acontece mais na velhice, mesmo idosos. Mas é uma recomendação que é sobre líquidos. E existe algo mais preciso que seria o quê? Você pegar seu peso, fazer vezes 30 ou 35. Na verdade, é bom fazer os dois para ter uma margem. Por exemplo, o indivíduo que pesa 100 quilos, ele faz 100 vezes 30, vai dar 3 litros de líquidos. Tá. E vezes 35 vai dar 3,5 litros de líquidos. Então a gente pega pelo menos assim, 70% disso vai vir em água. De líquidos gerais. Tá? Eu digo líquidos porque, por exemplo, assim, o cara vai tomar um café.
com leite. Cara, conta também. E desse 70% vai ter um valor, e você divide esse valor por 2. Aí você contabiliza metade água, outra metade vai ser chá, café, chimarrão, tá? Então não precisa ficar entupindo a água Só água, direto, né? Porque a água em excesso também desidrata, né? É bom lembrar disso. E falando sobre a questão da idade celular, né? Falando lá que a gente fez a avaliação na BIA, na Air Performance, falando da qualidade da alimentação e das pessoas que não se alimentam, a minha idade celular era 42 anos, né? Por causa do meu sobrepeso, por causa da alimentação, né? Que foi deixado a ocasionar essa idade, né? Ela quis te conquistar, eu acho, né? Ela foi boazinha, né? A minha... E que nem eu falo assim, eu sou bom de ano, mas... A Bia se apaixonou. Eu sou bom de ano, mas tive muito quilômetro rodado, né? Daí, Pegou de chão. Eu tenho 38, faço 39 agora, mês que vem, deu 43 da celular. Cara, bom lembrar assim, a bio ela é algo que vai desenvolver muito ainda. Tá? Ela é boa para marcar ali tecido muscular, tecido gordo. Essa idade celular já é algo mais difícil. Inclusive, esse estudo ali do Nobel da Química foi justamente por essa situação, porque a gente verifica, né, isso chamado, pelos telômero da célula, né? Então, pelo comprimento ali, a gente consegue ver mais ou menos se o indivíduo vai viver bastante ou não, de uma forma bem direta ainda. São estudos que vão avançar ainda, né? Mas... ainda assim, a bio ela tem uma dificuldade em fazer essa precisão de medir, né? Mas quando vê, logo vai desenvolvendo tanto vai chegar... Né? Em laboratórios já fazem isso, né? Não, pode. E a questão do pessoal aí que diz assim, pô, minha vida é corrida, eu não consigo me alimentar direito, tô pra cima, tô pra baixo e... eu trabalho numa viagem. Como uma dica aí pro pessoal, eu sei que você atende desde empresários, atletas profissionais e várias pessoas aí, como organizar essa rotina alimentar no dia a dia para conseguir ter esse planejamento realmente? Cara, isso necessita de uma conversa mais detalhada. Por exemplo, assim, é muito difícil falar de uma forma vaga. Faz isso. Se o indivíduo falar, eu tenho, por exemplo assim, vamos imaginar algo hipotético, que é um perfil que eu atendo muito em São Paulo. É um empresário que ele pode se alimentar somente 3 vezes ao dia. E ele chega de noite com muita fome. Cara, o que eu faria com um cara assim? 3 refeições, com bastante proteína, óbvio, para bater a quantidade ideal. Tentaria indicar para ele 3 refeições sólidas. E se pudesse, no final da tarde, no meio da tarde, ter uma suplementação de alguma proteína ou um alimento fácil, uma fruta, um shake, até que seja uma barra de proteína, aquele iogurte proteico, para evitar um pouco a fome no final do dia. E refeições com muita fibra, para atrasar a digestão e ter uma saciedade maior, porque hoje a galera não para quase para se alimentar, eles querem ficar em função de resolver problemas. E o cérebro ele não é bobo, né? Se você está aqui concentrado em resolver um problema, ele muitas vezes não vai projetar fome, porque o indivíduo está resolvendo um problema para a sobrevivência. Vamos falar como se fosse a biologia lá dentro do corpo sem conhecer o mundo externo. Ele está resolvendo algum problema para a sobrevivência, então não é hora de comer, porque eu tenho estoque de gordura. E o corpo vai liberando esse tecido gordo, os ácidos graxos, né, da célula de gordura, para o sangue, e o corpo vai consumindo esse estoque de energia. No momento que o indivíduo para a atenção dele, o corpo manda um sinal do quê? Não, agora que você resolveu o problema de sobrevivência, a gente está vivo, dispara o sinal de fome para recuperar essa energia que eu te dei, você tem que repor. Por isso que o segredo do emagrecimento é controle de apetite, né? Porque você tem que ter déficit calórico. Conforme você vai perdendo energia, a fome tende a aumentar. Show. Ele comentou de São Paulo, né? Queria entender também como que tá a tua relação com São Paulo. Tá indo direto, tá com escritório, com consultório lá? Como que tá o desordem nesse... Eu comecei atendendo em São Paulo, cara. Fui um paciente de um amigão meu lá, um ótimo médico, que é o Luiz Armondi. E eu comecei a ir para São Paulo com uma frequência maior. E ele falou, pô, já que tu tá aí direto, por que não vem atender aqui no consultório, né? Eu te indico alguns pacientes, e principalmente pacientes patológicos, que geralmente é uma área bem esquecida da nutrição. O pessoal foca muito na estética. Esquece, às vezes, aquele pós-cirúrgico, paciente com câncer, hipertenso, diabético. Então, ele falou, vou te indicar uns pacientes aí e beleza, né? Aí eu comecei atendendo, meio que na brincadeira lá na clínica que ele atende. Eu negociei um valor por hora da sala. E, isso aí foi lá setembro de 2021, cara. E até hoje eu tô lá. Começou a aumentar o fluxo da agenda e
Então, Daí vai, Erechim, São Paulo, Erechim, São Paulo. exatamente. Ou Passo Fundo, Chapecó, na verdade, Sim, né? sim, Pega sim. o voo, Sim. né? Ah, legal. Porque falou agora, é a mesma coisa no Air Performance, né? A gente tá treinando lá e tem uma patologia ali, que nem eu tenho um problema de joelho. Eles tratam o meu problema. Problema de quê? De joelho. Joelho? De joelho. Eles tratam o meu problema. Em vez de treinar, eu tenho a parte estética, mas eu tenho que preocupar com a minha parte física antes, né? Então o meu treino é totalmente diferente. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, comentou agora. Esses tratamentos para pessoas que não querem só parte, porque tu vai falar em nutrição, realmente. Que tu falou na cabeça, vai ficar bonito. Tu falou, o pessoal senta. Cara, inclusive é muito engraçado isso, velho, porque eu leio muito sobre biologia, né, e comportamento humano. Se a gente pegar, por exemplo, por que uma pessoa quer ser bem apresentável e bonita? Isso aí é questão de biologia. Tem até um livro muito bom que se chama O Gênio Egoísta, né? Ele fala disso. A tendência é que o indivíduo, biologicamente, tá? Não no lado psicológico, vamos pensar uma máquina que manda a gente, né, exercer ações, né? Eles falam, o corpo humano é só a máquina de sobrevivência do gene. O gene sobrevive, o humano não. Então ele passa... Então a tendência do gene é ser projetado para outra pessoa. Você vai entrelaçar seu gene com né, de uma outra mulher e você vai passar o gene adiante. O gene não envelhece, o corpo sim. Então a gente é só, na visão de biologia, uma visão bem pessimista, tudo que a gente faz, foda-se, a gente é só eles só usam a gente para um veículo para sobrevivência. E para você sobreviver, a seleção natural foi evoluindo, o que é? A gente se sente atraído geralmente por saúde, vamos botar assim. Até esse tempo eu fiz um post sobre saúde, mas postei só nos meus melhores amigos, porque senão às vezes o pessoal vai que interpreta errado algumas coisas. Mas assim, a tendência é que o que é bonito na visão das pessoas? O saudável, a saúde. Então quando a pessoa fala, eu quero ficar bonito, na verdade a gente já entende uma visão de biologia, eu quero ficar saudável. Sim. Então por isso que o cara tende a querer E a questão é que muitas pessoas já têm umas patologias, agora falando desse tratamento, né, prévias, por exemplo, assim, hérnia de disco, o cara operou um joelho, então, por exemplo, ali no estúdio, né, na Air, o pessoal tem muitos esses pacientes e é um lugar muito bom para auxiliar esse pessoal, porque eles têm a área da fisioterapia que é quase o carro-chefe, assim, né? Agora tá vindo a área da musculação, performance e tudo mais, mas a fisioterapia projeta pra gente esse tipo de paciente. Então, por exemplo, assim, tem um problema no joelho, então tem um treinamento mais acompanhado, um treinamento melhor assistido para evitar que tenha uma lesão, ou se o indivíduo tem uma lesão, e a nutrição entra nisso também, porque a quantidade de calorias, nutrientes e minerais que a gente vai dar para o indivíduo vai variar conforme o gasto dele. Então, se ele tem algum problema, uma hérnia de disco, um problema no joelho que ele não pode treinar tão intenso, a gente já faz uma avaliação e estima um gasto energético menor. Daí muda a prescrição da dieta, né? A gente sabendo que a alimentação impacta tanto no mental quanto cognitivo, assim, das pessoas, né? O quanto isso, como posso dizer, uma dieta desequilibrada, quanto pode impactar na produtividade das pessoas no trabalho, né, nessa parte aí dos empresários que estão aí é algo que está evoluindo muito, cara. A questão também até da crononutrição, horário de alimentação, a gente não tem nada muito definido, tá? Nessa situação, ainda o que são as melhores evidências científicas é que uma alimentação no geral ruim, você ganhando gordura ou tendo, por exemplo, assim, uma alta ingestão de gordura saturada, que é uma gordura bem inflamatória, essas citocinas inflamatórias estimuladas por uma alimentação geral ruim, elas vão agir aonde? Elas vão para o sangue e agem no corpo inteiro. Por exemplo, assim, numa célula muscular, aumenta a resistência à insulina, né? Aumentando a probabilidade do indivíduo ter um diabetes. Aí, se ele já tem um fator genético, pode ser que ele venha a desenvolver. E no cérebro também, vai agindo essas citocinas inflamatórias, vão tendo reações, né, químicas com o tecido cerebral, e ali vai tendo, né, a depressão, né, da sinapse e tudo mais, mas assim, não existe ainda um alimento específico, suplementa a cúrcuma que vai ser bom para a cognição. Isso não, a gente tem ainda uma indicação de que não, é uma alimentação geral muito boa para reduzir esse estado inflamatório que diminui a probabilidade do indivíduo desenvolver alguma doença. Então, se eu tenho uma desordem em alguns receptores, por exemplo, dopaminérgicos ou serotonérgicos, enfim, e eu tenho uma tendência já à depressão, uma alimentação ruim pode aumentar a probabilidade de eu desenvolver uma depressão, um Alzheimer,
uma doença maior. Eu vi uma publicação tua, agora trocando um pouquinho do tema, né, sobre a questão de alguns nutricionistas que pegam um jeito de fazer a dieta, especificam o mesmo dieta para todo mundo. Por exemplo, assim, jejum intermitente. Dizem que a fórmula para ficar... O método alimentar. Sobre o método, né? Esse é o método. Então, o jejum intermitente, o outro diz, não, pra mim é low carb, a minha linha é low carb e tal. Isso daí se adequa a todo mundo? Tal? Exatamente. Qual é que é desse daí do caso? Fora as dietinhas de gaveta, né? Que daí depois a gente aí. falar no próximo. E de novo, tu viu que ele perguntou, porque ele sabe a resposta. Ele sabe, né? O cara tá ele falando, já tá aprendendo. Tá falando com ele falou dando o risada médico e paciente não dá, né? Tá louco. Cara, então ele chama assim o método ou estratégia alimentar. As pessoas falam assim, eu sou especialista em jejum intermitente, eu sou especialista em cetogênico. Cara, tu pode, dentro da nutrição, entender mais, estudar muito, atender muitos pacientes que necessitam daquele método. Só que não pode se intitular alguém que seja nutricionista de jejum intermitente. É a mesma coisa que dizer, eu sou médico de dor de cabeça, dor de dedo não atendo, né, cara? Então, é algo muito específico. Então, a questão é que existem vários métodos alimentares. Você fracionar, você fazer o jejum, você fazer um cetogênico, um low carb, ciclo de carbo, que é um dos melhores métodos hoje, que a gente fala melhor porque as pessoas se adaptam muito bem com essa variação de calorias, né, para não ficar todo o tempo em restrição. Mas a gente vai adequar o indivíduo em algum método, não empurrar, né, digamos assim, goela abaixo o método para o indivíduo. Que, se o cara refere, por exemplo, assim, que acorda com muita fome, vamos botar um jejum intermitente. E isso é muito claro em estudos científicos. Se você pegar 2 grupos, reduzir 500 calorias de cada grupo, do total que eles precisam por dia, e você fracionar 3 refeições diárias num jejum intermitente e outro grupo, essas mesmas calorias você fizer em 6 refeições diárias, o emagrecimento vai ser semelhante, vai ser quase o mesmo. Então mostra que o método não é o que emagrece, não é o método que vai emagrecer, e sim o déficit calórico. Acontece que como eu vou introduzir esse indivíduo num déficit calórico? Aí eu tenho vários métodos que, conversando com o paciente, que nem eu falei antes, uma avaliação mais detalhada, eu consigo falar, vamos testar dessa maneira. Se nessa maneira, por exemplo, no jejum, ele tem maior adesão ao plano alimentar, deu certo. Mas não que pegar o exemplo dele como uma cartilha que vai dar certo em todo mundo, que não vai dar. Algumas pessoas necessitam de outros métodos alimentares. O que é essa da gaveta aí? Não, antigamente tinha as dietas prontas, inclusive no SUS, né? O pessoal usa muito, porque o volume de paciente é grande, o tempo de consulta é pouco. Você mais ou menos faz uma estimativa, puxa a dieta pronta, carimba e orienta a pessoa. Tá. Mas assim, pegar no SUS, cara, que é onde pega a população obesa, doente, que não tem acesso a uma consulta particular. Cara, você pelo menos dá um papel e uma orientação. Já ajuda, né? Já tá dizendo pro cara, por exemplo, se ele comer 2 frutas por dia, aumentar a salada no almoço, já é uma vantagem, né? Para um cara que não tem condição nenhuma e tem obesidade, né? Sim, e não tem nenhuma educação, nada, né? Então vai ter a única forma. Mas assim, acontece que muitas pessoas copiaram esse método pro particular, cobravam consulta particular para fazer uma consulta de SUS, né? Tá. Aí o bicho pega. Era sempre aquela lá, quantas vezes lá, eu me lembro quando eu sempre tive obesidade. Água tá doce, né? Eu tive esse... Tá batendo. Açúcar. eu sempre tive problema de obesidade na infância e sempre que vim carregando isso aí junto, né? E eu me lembro que eu tinha ido fazer umas consultas também. A minha mãe foi, eu fui, a dieta era a mesma pra eu e pra minha mãe. Sim. Uma coisa de louca. Assim, a gente cara, foi se pegar, assim, diferente. às vezes acontece, cara, os pacientes às vezes não lêem muito bem. Não, eu te entendo, e isso aí do que tu tá falando, mas... por exemplo, você pegar a base de uma alimentação, um sanduíche, isso daqui cara, é quase vai mudar a 20 anos, quantidade. né? Então, às vezes, tu pegar, às vezes até parece que é igual, mas se você for pegar em quantidade, distribuição de macros, às vezes mais carbo de manhã, mais à noite, vai mudar bastante. Mas às vezes o indivíduo pega e olha, não, mas é a mesma coisa, pô. É arroz, é feijão? Não, mas vai no buffet. O buffet não é igual para todos? Sim. Então, a dieta, os alimentos, eles são parecidos para todos. A quantidade, o horário, isso vai mudar. E essas dietas desordem que tem salmão com não sei o quê, porque, claro, que tu vai para um nível de público, tudo bem, mas que não é tão acessível, né? Mas peixe, carne magra,
porque o Renan comenta comigo, o bom do desordem é que a alimentação é uma alimentação normal, praticamente, né? Ensina a se alimentar. O que tem ali, né? Mas assim, a gente vê muita dieta que alguns alimentos são... meio difícil acesso. Difícil acesso. Cara, isso é um... Salmão, vamos supor. Que eu vi muita dieta já. Um filé de salmão com arroz, não sei o que. Cara, o que acontece aqui... Tem duas maneiras. Geralmente eu gosto de deixar mais opções escritas e explico que... E sempre passo, inclusive, agora um aplicativo para fazer essas trocas alimentares. Tá. Alguns nutris eles botam, por exemplo, assim, peito de frango. E não tem nenhum problema, porque se você dá o suporte para ele saber onde trocar e variar, beleza. Agora, o problema é que muitos colocam, por exemplo, assim, uma base alimentar e não ensinam o indivíduo a fazer as trocas e o que ele poderia usar. Tá? Então, você pode orientar o cara, por exemplo, come salmão 3 vezes na semana, que é o indicado para ácido graxo ômega 3, mas não é só o salmão, tá? A gente tem, por exemplo, outros chia, linhaça, são bons alimentos também que a gente consegue bater esse tipo de gordura. A top term, né? Do ômega 3. Ômega 3. Mas assim, o erro de muito nutri é botar uma opção e não explicar para o indivíduo que ele pode usar outras. Sim. Aí o cara pega aquele plano e diz, o cara mandou comer salmão todas as noites. Cara, isso foi, né? Não existe isso, né, cara? Sim. A gente tem que lidar com alimentação. Não é brincadeira, mas... tá docinha mesmo, sabe? Não é que aconteceu aqui que eu tomei um gole d'água e falei, essa água tá doce, os caras estão me drogando aqui. Meu controle inibitório vai pro pau, eles vão começar a me perguntar, eu vou falar um monte de besteira. E o nutricionista ainda, né? Tá com o paladar já... Falar então de se drogar? A gente vai falar sobre a pergunta aí sobre suplementos, né? Eu sei que é um tema meio polêmico aí na galera, né? Mas qual que é um suplemento aí que é indicado para quem tá querendo começar a performar melhor e tal? Eu vi alguma coisa falando sobre creatina, que é bom tomar todo dia, mesmo sem parte. Qual o benefício disso? Como que funciona? Tá. Qual que é a suplementação que todo mundo pode tomar? Vamos pensar assim... A gente sabe que cada um pode ter uma patologia que inibe uma determinada, né, suplementação. Cara, mas tem que pensar a nível geral. Que esporte, tá? Assim, você pegar a beta-alanina é algo muito difundido e o pessoal vende muito em pré-treino a beta-alanina. Só que para musculação ela não faz nada. E os maiores usuários de beta-alanina são da musculação. Agora você vai lá pro CrossFit, muitas vezes a galera não tá tomando. É lá que deveria estar utilizando. Como no jiu-jitsu também, exatamente. Estar tomando Agora, você pega esportes de intensidade média, você tem um esforço físico lá de 1 minuto a 5 minutos. Agora, esse treino de musculação que é tiros assim de explosão de força de 30, 40, 50 segundos, cara, a beta-alanina ela não melhora a performance. Só que o pessoal toma porque ela dá a coceirinha, daí ele sente que tá batendo e tal, e às vezes vai lá, gasta R$250 no pré-treino que tem beta-alanina. E no fim o desfecho não muda. As pessoas falam, é caro consultar? Cara, caro é tu achar que tá fazendo algo certo baseado no marketing, né? O marketing às vezes... E daqui a pouco é muito mais... Esse pessoal do marketing... Esse cara são... Daqui a pouco é muito mais psicológico dele, né? Dizendo que com certeza, cara. Tô puxando por causa inclusive, cara, tem artigos que medem essa questão de percepção de esforço. Inclusive, tem até um artigo muito famoso sobre estudo e utilização foi Ritalina em pessoas que não têm TDA. Elas achavam que performavam melhor estudos. E quando eles foram medir o QI, medir lá quanto que lia por dia... Não melhorava, era só a percepção que estava melhorando. Sim. Isso acontece na academia também. Tomei a beta-alanina, senti que tá a coceirinha, eu tenho uma... Mas aí tu vai lá medir, aumentou a força, aumentou a repetição, aumentou a carga. Se você for anotar todo o teu treino e calcular o volume total, muitas vezes não. Pode ser que tenha efeito placebo, né? Isso acontece até você tomar uma cápsula de farinha, uma cápsula preta de farinha e o cara vira... aqueles famosos melzinhos lá que não dá nada. Exatamente. O pessoal, uns de casa aí tomam. Os melzinhos. Eu não tomo melzinho, nada. O melzinho é pra... melzinhos, né? Que diz que não, melzinho. Não, mas esse melzinho, se não me engano, tem Tadalafil. Aí ele... Daí vai. Melzinho eu não tomo. Mas então tudo vai depender de que esporte, né, cara? A creatina ela é um suplemento bom pra quem precisa de aumento de força. Hoje tem muitos estudos em idosos, né? Sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Vai pegar todo o nutriente saudável tem efeito anti-inflamatório. Então, vou tomar tal coisa tem efeito anti-inflamatório. Pô, o suco tem efeito anti-inflamatório. O leite tem efeito anti-inflamatório. O pessoal acha que leite é inflamatório. Não, leite é anti-inflamatório, cara. Tá? Então, acontece que tem umas pessoas que têm intolerância à lactose, tem
maior dificuldade de digestão, elas se sentem mal. Daí elas acham que aquilo é uma inflamação, mas não, é porque ela não tem enzima que digere o carboidrato do leite, né? Sim. Mas, assim, se pegar, por exemplo, suplemento no geral, cara, um suplemento bom, estimulante, cara, a cafeína, é o suplemento mais barato que tem. Só que tem as contraindicações de pessoas, por exemplo, que já tem uma questão de ansiedade, você vai treinar muito tarde, vai atrapalhar o sono, então tem que ter um cuidado só, mas é um suplemento de certa forma seguro, bem tolerado em todas as modalidades. E falando de polêmica, né? Vamos ter que falar de Ozempic. Não, isso não é polêmica, não. Não é polêmica? Eu vejo na internet os caras falando de... Pô, eu gosto muito de Ozempic, cara. Facilitou muito trabalhar com público em obesidade, cara. Esse daqui é pra quem tem preconceito da Ozempic, exato, né? porque a gente vê na internet, procura Ozempic, tem algumas pessoas que são contrárias, né? Não são contrários, a favor, né? Por isso que eu falo polêmica, né? Mas, cara, seria bom que você também falasse um pouco sobre isso. Tem que entender, às vezes, esse tempo o paciente me mandou, esse cara aqui tá falando muito mal do Ozempic. Eu falei, cara, deixa eu assistir o vídeo. Fui assistir o vídeo, ele tava falando de um público específico, que eram 2 meninas que estavam fazendo vídeo se aplicando Ozempic. As meninas, elas tinham, sabe aquela menininha um pouquinho acima do peso, que 2 quilos ela já tá na praia tirando foto de biquíni? Ela perdeu esses 2 quilos. É um público que não precisa de Ozempic, esse público precisa se cuidar. Agora, de pegar a patologia, a obesidade, cara, a gente teve a primeira versão da semaglutida, que ela mimetiza um hormônio chamado GLP-1, que é produzido no estômago após a ingestão alimentar. Esse GLP-1 sai, né, do tecido gastrointestinal, vai pelo sangue e age no cérebro, sinalizando saciedade. Com saciedade, o indivíduo tende a se alimentar menos. Só que esse GLP-1, quando ele vai para o sangue, ele dura de 1 a 2 minutos. Então os caras fizeram uma mudança dessa molécula e desenvolveram a liraglutida com uma meia-vida de 13 horas. Então você aplicava em indivíduos obesos que tinham dificuldade em controlar a alimentação e eles tinham uma saciedade maior. Durante 13 horas eles tinham a meia-vida, na verdade. Né? Claro, vai depender da dose. A meia-vida é o tempo que leva para reduzir a concentração pela metade. Mas eles apresentaram uma boa redução de peso. Aí depois eles fizeram mais uma mudança na molécula que saiu o Ozempic, que é a semaglutida, que tem uma meia-vida já de uma semana inteira. Então você aplica ela hoje, aquele natural do corpo que dura 1 a 2 minutos, ela dura a semana inteira. E isso revolucionou o mercado não, vamos botar mercado que parece que estou sendo marqueteiro. Sim. Tratamento anti-obesidade, né? Tá. O medicamento, né? Todo medicamento é ruim quando você toma o medicamento sem ter um acompanhamento médico ou um acompanhamento de um especialista. Né? A mesma coisa, eu tô com uma dor de garganta, vou meter um antibiótico sem uma receita, um negócio assim do tipo. Eu posso estar causando uma outra coisa em mim, então é sempre ideal, né? Ter o acompanhamento do especialista, né? Utilizar isso sem um acompanhamento pode dar muito dano, né? Cara, exatamente, cara, porque assim, a gente não sabe muito longo prazo, tá? O que acontece. Mas pro tratamento anti-obesidade, cara, é muito bom. Inclusive tem 2 estudos bem famosos. Olha só que interessante isso. Vocês já viram aquele reality show do O Grande Perdedor lá, quem perde mais ganha? Né? Eles fizeram com os indivíduos lá nos Estados Unidos. Eles pegaram as pessoas que participaram desse reality show e acompanharam depois por 6 anos. E eles foram medir a taxa metabólica basal. O que aconteceu? Esses indivíduos tinham perdido em média, todos eles lá no programa, dava uma média de 58 quilos de peso. 6 anos após, esses indivíduos já tinham recuperado 70% desse peso, o peso aumentou, peso de gordura, só que a taxa metabólica basal deles ainda estava reduzida de 500 a 800 calorias, ou seja, o metabolismo deles ainda estava lento mesmo recuperando peso. Aí tem um outro artigo muito famoso que eles induziram 50 indivíduos durante 10 semanas uma restrição calórica muito grande, muito intensiva. Esses indivíduos perderam peso e 1 ano depois eles foram aferir os hormônios que sinalizam saciedade, diminuição de fome. Eles aferiram no início, durante o acompanhamento. Depois de 1 ano eles não aferiram mais, mas até 1 ano esses indivíduos, o que aconteceu? Durante aquelas 10 semanas de restrição, todos perderam peso, mostrando que, por mais que tenha redução em taxa metabólica basal, o que demanda é a quantidade de energia ingerida. Então, comer menos emagrece. Até porque se você reduz 500 calorias da basal, você pode aumentar em atividade física. A basal é o que você precisa para manter seu corpo parado. Né? Aí o que eles fizeram? 1 ano depois,
que esses indivíduos passaram para essa restrição calórica, eles já tinham recuperado o peso, só que os hormônios que indicam saciedade ainda estavam reduzidos. Então você pega o quê? Você tem um estudo de 6 anos e um de 1 ano, então mostra que no longo prazo os indivíduos tendem a sentir mais fome com uma taxa metabólica reduzida. Então o Ozempic, ele vem para quê? Justamente se a gente está falando que a alimentação é o que maior mandante do peso, ele sinaliza a saciedade e estudos de anos, 5, 10 anos, não apresentam grandes colaterais, porque é tudo custo-benefício. As pessoas falam, tá, e o colateral do Ozempic? As pessoas me perguntam. Fui no endócrino, ele me receitou, tô com medo de tomar. Eu vejo que o indivíduo é obeso mesmo, ele tem uma boa indicação. Falou, cara, vamos só mudar um pouquinho a pergunta. Você já se perguntou no colateral da obesidade? Vou botar aqui os colaterais da medicação. Sim. Então, todos os colaterais da medicação você tem na obesidade, com a obesidade você tem bem mais, uma intensidade muito maior. Você tem muito mais colaterais, muito mais doenças a desenvolver com a obesidade do que com a medicação. Então, eu acho muito válido tomar, até porque no longo prazo essas adaptações de aumento de fome, preguiça, instiga o indivíduo a recuperar o peso. E a gente fala, até essa pergunta aqui para nós finalizar, né? O que você vê do futuro da nutrição com todas essas tecnologias aí, né? Principalmente com a utilização... Estudando muito isso nos últimos dias. Principalmente na questão da IA, né? A gente vê lá, daqui a pouco, quem utiliza o chat GPT no mínimo já fez, né? Tenho tanto peso, tem que perder, ele tal coisa, tenho peso, tal, aqui, me monta uma dieta. Ele vai lá e faz a dieta, né? Sugestão, né? Uma sugestão. E o que você enxerga sobre essa tecnologia de IA? E um conselho aí pro pessoal que está começando na nutrição, que o pessoal te assiste, que eu sei que muitos começaram a nutrição por causa sua também. O que fazer esse comparativo e... Cara, então, velho, eu sempre falo assim, vamos começar pela última pergunta. O pessoal que tá começando, cara, eu sempre falo, não se iluda com o querer crescer rápido, porque ganhar dinheiro, eu já sempre falo, cara, até ontem eu tava falando com um amigo meu médico, o Eduardo Paulo, ele falou, cara, um endocrinologista pra fazer nome em consultório, vai de 5 a 15 anos pra ter um consultório cheio, fazer nome. As pessoas não querem isso, elas saem vendendo mentira, elas se vendem para suplementação, se vendem para grandes marcas, conta mentira para ganhar dinheiro. E eu sou totalmente contra isso, né? Então, qualquer área de trabalho, da área da saúde que você fizer, se for querer ganhar dinheiro muito rápido, vai empreender. Vai para o empreendedorismo, né? Eu sempre falo, hoje o meu carro-chefe em questão financeira não é nutrição. Eu estudo muito, gosto de vir aqui, falo de artigo científico, gosto muito, mas é que a minha principal fonte de renda não é a nutrição. É algo secundário que eu gosto de conversar, estudar, ler, orientar, gosto de ver aqui, o Renan perdeu 6% de gordura, tá mais bonito, tá mais gostoso, tá mais feliz, dormindo melhor, pinto tá subindo, aquela beleza. Vai, né? Então... Enxergando agora, né? Não precisa disso, galera, tá? Dá pra fazer, e quando é demorado, mas quando você chega num nível que você tem já um nome feito e você diz, cara, eu não precisei... vender... Alma pro diabo aí. Eu ia falar um suplemento, sei lá, botar amorosil, picolinato de cromo. Não precisei me vender para farmácia de população que paga a comissão em cima de fazer prescrição em excesso para ganhar. Não precisei, cara. Isso eu sinto muito orgulho de mim. Sempre fiz um trabalho muito honesto, né? E a questão da entrada da IA, cara, a tendência é que ela ocupe muitos cargos, não só da nutrição, como consultas médicas, de posto de saúde, advogado. Eu estava conversando com o Eduardo, a radiologia. Cara, uma IA hoje, até teve uma notícia recente que uma máquina lá, ela tinha a capacidade de reconhecer um câncer que eu acho que era de 6 milímetros, coisa que o olho humano não percebe, geralmente percebe, se eu não me engano, tá? Isso posso estar errado, era 15 milímetros para cima, geralmente se percebe, e a máquina conseguia aferir, né, e dar um diagnóstico mais cedo, que dá muita diferença no tratamento para câncer, que você descobre previamente. Eu acho o que eu vi, esse artigo, se não me engano, adiantou o câncer, se não me engano, o diagnóstico em 5 anos. Exatamente. Que às vezes é um negocinho ali, uma célula que está desenvolvendo errada, né, se proliferando. Você pega no início, fica muito mais fácil tratar, né? E até ter daqui a pouco uma remissão, né? Que câncer, na verdade, quando fala câncer, cara, tem mais de 1000 tipos de câncer. Não existe, porque a indústria farmacêutica não inventa uma medicação pro câncer. Cara, não é tipo tomar um anticoncepcional que inibe lá 2 óvulos e acabou. Cara, tem diversos tipos. Se você pegar, por exemplo, a própria vacina do HPV, previne o câncer
do útero lá, Sim. do colo da mulher, né? Então, você... Hoje já tem, né? Jogar, por exemplo, isso aí Daí mesmo. já é uma. Você, por exemplo, tratar um H. pylori com antibiótico. Cara, uma pessoa com H. pylori tem uma probabilidade de desenvolver um câncer de estômago. Então, você já tem alguns cânceres que a gente já tem medicações. Não é tão simples, as pessoas querem... Acho que é simples, né? Geralmente a pessoa que acha que é simples é aquela pessoa que justamente não estuda nada, né? Esse tema do Você IA... estuda, vê que é difícil. Esse né? tema do IA vai dar, na real, para muitas profissões, né? Cara, Então, vai. A radiologia, cara, é uma profissão que Como tem... Que é só você olhar uma imagem, dar um diagnóstico, então daqui a pouco você não precisa ter vários médicos, você pega um que... Isso, os já mais sai. complicados ali, o cara dá uma olhada, uma averiguada, mas, cara, a IA, eu acho que... eu acho que faz parte da evolução, como tinha antigamente os acendedores de lampiões na rua, que não tinha poste, né? Que vinha e iam acendendo a luz de noite, né? Então, vai ter profissões que vão morrer, tem outros que vão chegar, mas para esses profissionais que vão utilizar as ferramentas, começar a estudar como melhorar a produtividade, como conseguir, porque a ferramenta de IA, ela é boa para quem sabe perguntar. Então, eu garanto que se eu vou pedir uma dieta, o Desord vai fazer a dieta usando a IA, sabendo as informações que ele sabe, colocando lá, vai sair muito mais preciso do que o... As pessoas não sabem perguntar o que elas precisam saber. Elas se perdem muito ainda. E daí dizem que não funciona, IA, né? Não, ela funciona e funciona muito bem, cara. Cara, até advogado, velho. Sim. Pega lá e manda ela fazer um recurso, vai sair pronto, velho. E só dá uma ajustada e... Pega os caras dentro do presídio e estão usando. Eu vi no LinkedIn semana... Não sei, né? Fiquei sabendo, né? Por fontes. O cara fazer um recurso lá, como se chama o termo técnico lá pra... Habeas corpus. Habeas corpus, pra sair bonitinho. Cara, os caras usam IA hoje, né? Eu vi um artigo no LinkedIn que ele fala: você não vai perder pra IA, você vai perder pra quem sabe usar a IA. Né? Exatamente. Então, cara, e uma profissão, acho que assim, lá da psicologia, que deve entrar, o mundo vai se alterando, né? Aquela coisa do... Conversar com pessoas, uma máquina, será que ela... Cara, se eu converso com a IA, velho, é uma máquina, velho, mas assim, ela me deixa me sentindo bonito, gostoso, inteligente. Ela Quantos livros você leu? Quantos você leu? Quantos eu li? Ela leu todos, né? Sim. Você pergunta, agradece, e ela é muito simpática sempre, né? Mas vai chegar um momento que talvez essa falta do... Não tá assim o calor humano, conversar, daqui a pouco áreas como psicologia vão crescer. Então, daqui a pouco, a nutrição tá saindo, mas o lado psicológico tá precisando. Então, um nutricionista que entende comportamental vai atender essa galera para conversar melhor. Porque entra aquela história depois, as orientações no geral, ter uma pessoa para estar conversando, porque às vezes ela não sabe o que perguntar para a IA, né? O que eu digo que vai ajudar a gente a reduzir o trabalho braçal, propriamente dito, a gente conseguir dar atenção a outros pontos, como você falou, né? Então a gente conseguir gerar a nossa produtividade. Só que, cara, já tem até cartas do próprio governo americano, tipo assim, os caras estão preocupadíssimos com isso Talvez é o que a gente imagina que também o ser humano é capaz de se reformular muito. Até certa forma você vai, não tem aqui, vai pra lá, mas quando vê a tecnologia domina, cara, de uma maneira que... Até um livro chama Homo Deus, né? Ele faz ele fala que sei lá, 2050 vai ter que ter uma bolsa mundial para sustentar toda essa galera, que vão ser poucas empresas que vão dominar o mundo. Vai estar todo mundo desempregado, mas que nesse lado daqui a pouco vai desenvolver o lado artístico, sei lá, deixar as pessoas desenvolver um pensamento próprio, vai ter mais filósofo, mas entra aquela coisa, é algo totalmente contra o que o humano quer, porque o humano geralmente quer ter liberdade. Agora o cara dizer, não, tu vai ganhar $1.000 e tu vai te virar com isso aí, tu não vai poder ter o carro que tu quer, aquela questão tua competitiva contigo mesmo, ou de querer estar melhor, que tu, cara, eu quero estar melhor. Tem gente que muita galera, se tu perguntar hoje $1.000, R$3.000 aí, cara, eles abandonam e ficam em casa. Agora, aquele cara que é mais ambicioso, que quer estar melhor, quer ter um conforto, cara, ele não vai ter nem a possibilidade de criar, cara, é um negócio a se pensar também, até que ponto isso vai ser bom. Porque pensa só, olha só, eu tava falando com meu pai hoje de manhã disso. Você perguntou, eu pensei, olha, lendo pensamento. Cara, olha só, a expectativa de vida aumentando. Então, a tendência é que botar em um ser humano, cara, pra viver 150 anos
Não é a teoria da conspiração, mas daqui a pouco, pô, Com tá... toda a tecnologia que tá Cara, vindo, teve duas revoluções, suplementação. os antibióticos e doença cardiovascular. Quando a gente começar a poupar o cérebro, essas doenças degenerativas também são complicadas. Alimentação, o pessoal se cuidando mais, vindo medicações, ou pessoas que estudam essa questão dentro da célula do telômero, como que a gente vai fazer para prolongar a vida. Pensa só, expectativa de vida aumentando. Você tem muita gente nascendo, a população aumenta. A população, em média, em 1.500, cara, a gente fala, é ali atrás. Era 300 milhões a 500 milhões, já estamos em quase 8 bilhões. Então, aumentando a expectativa de vida, a tendência é que tenha muita gente. E mais gente desempregada, cara, a gente tá pronto para viver um caos, né? Até a gente participou de uma palestra lá no H hoje, né? Que falava que a curva de crescimento, né? Tinha mais pessoas de idade mais baixa e depois vinha funilando, né? Hoje, a questão da faixa de idade, ela vem com pessoas de menos idade, mais ali para os 35, 40, maior público de mercado, depois vai fechando de novo. Tanto é que hoje, a gente chamava a terceira idade a partir de 60 anos, vai ver, tem pessoas de 60 anos muito melhor fisicamente do que nós aqui. Não temos que considerar mais 60 anos idoso. Não tem 60 mais anos idoso. O né? Wilson Prigol, pô, Então, se eu jogar futebol, ele me dá uma trombada e no meio, joga. né? Então, essa questão da idade tá muito, né? E agora pensa, ó, aumentando a expectativa de vida, cara, pô, dobrando quase o que tá hoje, que a média é 7,2 para homem e 7,6 para mulher, são 70 anos a mais a pessoa ali. E ela tem que consumir alimento, como que vai ser a sustentabilidade disso, né? Aí começa as viagens do Musk, né? Habitar Marte e levar... Os robôs cuidando Cara, dos idosos. assim, você vai ver filmes de ficção, cara, é uma doideira, velho. Mas começar a pensar com um pouco de calma, velho, é um caos mundial, cara. Com certeza. Aquele filme O Robô parece que tá surgindo. Pô, aí, né? você viu a comparação lá do carro que ele liberou os Sim. robôs, ele levou os robozinhos lá na apresentação? Foguete dando ré, não vou mais poder falar minha frase. Agora os coach não dá mais Foguete pra falar. dando ré, não Foguete dá ré. dá. E baliza ainda aquele... Baliza, que Baliza. organizou e organizou ainda. Isso aí, né? Encerramos então nossa conversa com... Já era. Muito Bem obrigado bacana pela a tua conversa aí. participação. Eu que agradeço. Bom tê-lo você aqui conosco, né? Sempre que quiser, estou à disposição, cara. Gosto muito de conversar e explicar para um público maior. Um forte abraço aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, até mais.